Comebol toma atitude inesperada. Solução para o problema do Pedro Pedão. Ele vai à final ou não? Vamos comentar sobre isso. Tem informação. Leila Pereira pressionando várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar de bate-pronto, falar aqui agora sobre o último treinamento do Flamengo antes desse confronto diante da equipe do Sport, que vai acontecer no estádio do Maracanã amanhã, às 6h30, às 9h30 da tarde, aliás. O Flamengo enfrenta o Sport no estádio do Maracanã. Jogo decisivo, agora é jogo decisivo até a final da Libertadores, até depois do Campeonato Brasileiro, agora é só jogo decisivo contra o Lanterna do campeonato. O Palmeiras vai a Caxias do Sul enfrentar a equipe do Juventude. Torço para que todos aqueles problemas que o Flamengo tinha em vencer o Juventude fora de casa, que recaiam sobre o Palmeiras, para que o Palmeiras não vença. E aí o Flamengo vencendo, Palmeiras um tropeço simples, um empate, Flamengo ganhando, o Flamengo já ultrapassa e vai para a liderança do Campeonato Brasileiro. Voltando sobre o tema Copa Libertadores da América, Flamengo e Palmeiras fazem a final e o Brasil acaba de igualar a Argentina em número de títulos conquistados da Libertadores, porque a Libertadores, mais uma vez, será brasileira, é uma final brasileira. A Argentina, por muito tempo, ficou à frente dos clubes brasileiros ali, do futebol brasileiro com títulos da Libertadores, mas isso mudou, Desde 2019 para cá, apenas brasileiros conquistaram a Libertadores. A Argentina tem 25 títulos, o Brasil também tem 25 títulos, pessoal. E vai ser o 7º título consecutivo do Brasil na final da Copa Libertadores da América, e que seja, meus amigos, do Flamengo. De bate-pronto, já digo aqui para vocês, a Comebol não cogita mudar de sede a final da Copa Libertadores. A final será em Lima, no Peru, capital, onde os funcionários da Comebol já atuam há meses para logística, enfim, envelopa, daqui a pouco começa também o envelopar o estádio, botar lá, as propagandas da Libertadores, colar coisa na parede, aquela coisa toda. Dirigentes da Comebol entendem que hoje não há riscos mais à realização do jogo na capital peruana. Todo o planejamento já está definido, então será em Lima. E eu acho bom que seja em Lima mesmo, não em função da questão logística, porque tá caríssimo para você se locomover até Lima, mas é mais por conta, cara, muita gente já comprou passagem, enfim, já comprou pacote de viagem. E aí, se você muda, altera aí a final, você vai prejudicar o consumidor, vai prejudicar os torcedores que estão se mobilizando para ir a Lima, para torcer para o Flamengo, lá do lado do Palmeiras também para torcer para o Palmeiras, os profissionais da imprensa também, enfim, tudo isso. Voltando a falar brevemente sobre o jogo de amanhã diante da equipe do Sport, o De Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, chamou a nação rubro-negra através da sua conta no X. E ele escreveu o seguinte: amanhã é dia de Maraca e de sintonia, time e torcida juntos, seu melhor Flamengo. Falou o De Arrascaeta, convocando a nação rubro-negra para mais esse jogo. O Maracanã estará abarrotado, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para esse duelo Flamengo e Sport nesse sábado, amanhã, dia 1º de outubro, às 9 horas da noite, pessoal. Falei 9h30, 9 horas da noite. Expectativa é de mais de 60 mil torcedores empurrando o Flamengo no estádio do Maracanã depois dessa classificação extraordinária, épica, memorável, como diria João Guilherme, a finalíssima da Copa Libertadores. Então esses caras, eles merecem, lógico, o apoio da nação rubro-negra. Falando de ingresso, agora entrando no tema, no debate, ingresso de Copa Libertadores, a Comebol inicia hoje a venda de ingressos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo.
Nessa primeira etapa, apenas residentes do Peru poderão comprar com o cartão Mastercard, tá? Em breve abrirá a venda para o público geral, para os sócios torcedores, mas já está aberta para o público local, para o torcedor peruano, caso queira ir ao jogo, ver uma grande partida de futebol. Isso é uma coisa que a Conmebol ela sempre faz, né? Geralmente faz, pelo menos a entidade máxima do futebol sul-americano. Quando foi no Brasil, eles fizeram isso também em 2023, em 24 lá na Argentina também fizeram, em Guayaquil também fizeram, então estão tomando essa... É no site da... Ó, cuidado, pessoal, com golpe, tá? Não entrar em link fake, essa coisa toda. Tem que tomar muito cuidado quando for comprar o ingresso. Já vou deixar aqui para vocês o site que a Conmebol vai vender os ingressos esse ano, é no Eleven Tickets, beleza? Site Eleven Tickets, é lá que a Conmebol venderá os ingressos, beleza? Inclusive, já tem aqui o valor que esses ingressos estão custando. As vendas da final da Libertadores abriram para o público peruano, para quem tem o cartão Mastercard. Tem ingresso de $320, isso aí dá mais de R$1.000, facilmente mais de R$1.000, e ingresso a $200, tá? Que também, a dólar tá, dá uns R$1.000 aí, mais ou menos, R$1.000 e poucos aí o ingresso a $200, então não tá baratinho não, tá caro. Ingresso de final de Libertadores sempre é caro. Eu já, infelizmente, já paguei R$1.000 no ingresso quando a final foi no Uruguai, né? 1.000 conto na final no Uruguai e aconteceu aquilo lá, mas a gente vai lavar a alma, gente. A gente vai lavar a alma e vão pra cima, mas lógico, tem que ter o foco no Campeonato Brasileiro agora. E uma outra coisa para o Flamengo responder aí nessa final da Libertadores. Esse papo que estão botando aí, o Andreas Pereira saiu escorraçado pela torcida do Flamengo, porque isso não é verdade. No jogo seguinte, no Maracanã, tinha placa na torcida do Flamengo falando: Andreas, está tudo bem, ele não foi perseguido pela torcida do Flamengo. Até quando ele estava lá no Fulham, e ele flertava ali com a possibilidade de voltar ao Flamengo, pouquíssimas pessoas eram hates ferrenhos do Andreas Pereira, salvo Fernando Gil. Muita gente dizia até não, porque o erro foi do Davi Luiz. Aí, após ele ir ao Palmeiras, aí sim, acentuou essa raiva dele, esse ódio dele, porque ele toda hora flertava com o Flamengo, acabou indo no Palmeiras, mas aí é problema da vida dele, ele que resolve, eu não tenho nada com isso. Porém, tá? Não é verdade essa história, viu? Que ele contou lá na Inglaterra, que não foi escorraçado. Isso aí é história para boi dormir, tá? A arbitragem para o jogo de amanhã entre Flamengo e Sport já está definida. O árbitro será Fernando Antônio Mendes de Sales. Bandeirinha número 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Bandeira número 2, Márcio Gleidson Correia Dias. E o VAR será Rafael Trace, pessoal. Eu já disse aqui, inclusive, que o Fernando Mendes é um árbitro novato, tá? Não é um árbitro conhecido, eu não conheço, por isso não estou fazendo nenhum juízo da arbitragem, geralmente, dele, como é que é. Então, vamos torcer para que seja uma boa arbitragem, né? Não prejudique nem o Flamengo nem o Sport, né? Eu não quero ser beneficiado, só quero assistir uma boa partida de futebol. Pessoal, o Flamengo ainda planeja como ajudar o torcedor do Flamengo nessa final da Libertadores. O Flamengo estuda ações para ajudar a nação na final da Libertadores após pedidos por fanfest e apoio à torcida. Cara, para mim foi uma vergonha a gente não ter a fanfest nos últimos anos que o Flamengo foi finalista da Libertadores, não teve 21, não teve 22, aquela de 2019 foi linda no Maracanã, com as pessoas chorando, com as pessoas ali emocionadas,
aquelas imagens até hoje aparecem em qualquer rede social. Mas para a produção dessas imagens tem que ter o FlaFest, o FanFest, e tem que ter para o pessoal que não vai a Lima. Tem que dar a oportunidade desse cara ir no FanFest e criar um FanFest no Rio, criar outro lá no Nordeste, entendeu? No Sul, porque a torcida do Flamengo é nacional. E tudo que o Flamengo puder, não sei se financeiramente, não sei, enfim, fazer para ajudar a torcida a ir para Lima, tem de ser feito, gente. A Leila 21 bancou muita gente do Palmeiras lá, lá em Montevidéu. Mas muita gente. Agora a viagem é mais complicada ainda porque é para Lima, é do outro lado do continente, Oceano Pacífico. Então tem que ter essa ajuda. Porque a torcida não é ela que vai definir o resultado, é evidente que o time comanda ali, mas é o detalhe. E essa final da Libertadores, assim, tenho uma quase convicção que vai ser definida no detalhe mínimo. Então o Flamengo tem que estar atento a esses detalhes, tá? Pessoal, muita gente perguntando aí se o Rossi do Flamengo pode ser convocado para a seleção brasileira depois de se naturalizar brasileiro. Ele está em processo de naturalização para se tornar brasileiro. Em 2020, a FIFA flexibilizou as regras para a mudança de nacionalidade. No caso dos atletas que adquirirem nova nacionalidade ao longo da vida, como o Rossi tenta fazer, ele poderia atuar pela nova nação caso tenha nascido no país desejado, seus pais ou avós tenham nascido no país ou tenham vivido no país por ao menos 5 anos. Além disso, há outros cenários que validam a alteração, pessoal. Se em uma Copa do Mundo por qualquer período o jogador ficar atrelado à seleção do país, sem chance de mudança. Além disso, o atleta não pode ter disputado mais de 3 partidos oficiais pela seleção que pretende abandonar antes dos 21 anos, pessoal. Embora já tenha sido convocado pela seleção da Argentina, o goleiro nunca participou de uma partida oficial, tá? Da seleção argentina. Ele foi convocado aos 26 anos para um jogo contra a Bolívia em setembro de 2021, mas não entrou sequer em campo. Os pedidos devem ser feitos à FIFA por e-mail com um testemunho e uma justificativa sobre a mudança. O jogador também precisa mandar documentos comprovando a conexão com o país, pessoal. Então, tem essa chance aí, né? Quem sabe. Mas eu acho que a questão dos goleiros da seleção já está muito bem definida. Eu acho que vai o Alisson, vai o Ederson e vai o Neneca. Ou o Bento, mas eu acho que vai o Neneca. Cada questão do pênalti. Ele pode querer, não. E o Alisson não é tão bom de pênalti. Ele pode, apesar que se bota o Rossi lá também, o terceiro para pênalti ia ser, assim, sensacional, né, para a seleção brasileira. Mas aí tem toda essa burocracia, esses trâmites aí a serem seguidos. Não sei se teria tempo hábil para a Copa do Mundo para realizar isso de 2026, beleza? Balancete do Flamengo detalha gasto de 457 milhões com reforços nesse ano de 2025. O montante inclui tantas aquisições na primeira janela em janeiro quanto as movimentações no meio do ano, pessoal. Os valores não são apenas o preço pago pelos direitos econômicos dos atletas, mas também luvas, comissões a empresários e outros custos, pessoal. Né? O Flamengo contratou Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal, Jorginho, Juninho, Saul e Danilo. Nessa temporada, por mais que algum desses atletas que eu citei vieram de graça com o seu passe livre, não é bem de graça, porque quando o atleta está livre no mercado tem a questão das luvas ao jogador que precisam ser pagas ali naturalmente, geralmente são diluídas ao longo do contrato, aí no imaginário do pessoal fica ali no salário, fica mesmo, mas é uma coisa à parte do salário, mas eles diluem para que seja feito o pagamento de uma forma mais
suavizada, digamos assim. Não seja a luva de 50 milhões, pum, paga 50 milhões ali na hora. Você pode comprometer o fluxo de caixa. Então, é diluído essa situação, mas quase meio bilhão, né, de contratações que o Flamengo realizou nessa janela, beleza? Pessoal, aconteceu uma situação na TV brasileira hoje que eu achei assim, cara, não tem como, a minha mente de quinta série ela não deixa eu deixar passar esses negócios. O Carlos Eduardo Éboli, pelo qual eu tenho profundo respeito, né? Quem sou eu? Ele é um grandíssimo jornalista da Globo, mas ele acabou que teceu uma frase que eu achei muito engraçada, porque ele falou sobre a questão da recuperação do Pedro, do braço do Pedro, que tá quebrado, tá fraturado. Tá fraturado, quebrado, a gente fala quebrado, é quebrado. E ele falou o seguinte: eu sei que calcificação é calcificação, mas sei lá, enche o Pedro de leite. 30 dias de leite pro Pedro até a final da Libertadores. E aí, cara, a minha mente de quinta série, ela não deixa passar batido essas coisas, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o leite tem cálcio. E cálcio, desde que eu sou criança, minhas avós, faz bem para os ossos, né? Agora, em relação à situação do Pedro, eu acho que ele vai acabar indo para a final. Porque tem 29 dias até lá. Mas é evidente que o Felipe Luiz precisa montar um esquema ali, já sem o Pedro, que ele não sabe qual é, até porque no Campeonato Brasileiro ele vai precisar desses gols sem o Pedro e das vitórias. Então, naturalmente, ele já vai montar um esquema ali sem o camisa 9 do Flamengo. Vai ser feita toda uma mobilização, todo um esforço para que ele recupere desse braço, porque é um jogo só, é uma final de Libertadores, é um jogo geracional, para mim é sim a maior final da Libertadores da história. Eu sei que tem gente que discorda, tudo bem, é obrigado a concordar comigo. E tudo vai ser feito uma mobilização absurda, né? Até, velho, dá um jeito aí, porque o Pedrão, ele precisa ir para a final. Meu nome é Pedro também, né? O pessoal já tá até me zoando com esse negócio aí do leite. Pessoal, o negócio é o seguinte, meus amigos. A Conmebol denunciou o Felipe Luiz, treinador do Flamengo, pelo atraso de 4 minutos e 4 segundos para a volta do segundo tempo no cilindro, tá? Isso não afetará o Felipe Luiz na final, de forma, vai ficar suspenso, não tem nada a ver isso, mas o clube terá até o dia 6, tá? Até o dia 6 de novembro para se defender, para defender o jogador do Flamengo. Provavelmente isso deve resultar ali em alguma multa para o Flamengo, para o Felipe Luiz, pelo atraso ali de 4 minutos do retorno da equipe ao gramado. Diretor de competições brasileiros é demitido da Conmebol. O gaúcho Fred Nantes trabalhava na Confederação Sul-Americana desde 2018, foi demitido pela entidade máxima do futebol. Aí já surgem algumas teorias conspiratórias de que é porque a Leila ela tá querendo trazer a final para o Brasil, aí o presidente da CBF já falou aquilo, aí mais somado a demissão do encarregado das competições da Libertadores da América, que era brasileiro, aí o pessoal já fala, pô, Pedrão, só tá chegando brasileiro, os caras acharam estranho tirar... Gente, pelo que eu soube, não tem nada a ver com isso, foi uma avaliação interna ali. O próprio Fred Nantes publicou, soltou uma nota que foi isso. E sobre a Leila pressionar para trazer a final para o Brasil, isso não tenho dúvida, tá? Isso eu não tenho dúvida, mas de bate pronto, a final será em Lima. Não adianta ter pressão, não adianta
será em Lima. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.